Da obra de Lígia Fagundes Telles. Verão no Aquário. Bati levemente e esperei. E ouvi como eco as pancadas no meu coração. Um gato miou na escada. Alguém tossiu num dos quartos. Fiquei a olhar uma barata que fugia pelo batente da porta. Tentou em vão entranhar-se numa fresta que era rasa demais para escondê-la. Bati com mais força. André! Então ressoaram os passos dele num andar atribulado. A chave deu uma volta quase completa na fechadura. A maçaneta preta girou. Ficamos um defronte do outro. Ele estava mais magro, a barba crescida. Os olhos tinham um brilho de febre. André! André! Repeti abraçando-o apertadamente. Sonhei com você rolando num braseiro. Se lhe tocasse, queimaria as mãos. Assisti a tudo sem poder fazer nada. Nada. Mas que é isso, Raíssa? Está chorando? O que foi que aconteceu? Vamos? Sentei-me na cadeira, enxuguei os olhos e recostei a nuca no espaldar duro. Fiquei olhando o teto. Através da leve camada de esmalte podia ver as marcas do antigo lustre que fora arrancado. Em seu lugar pendia agora o fio encardido com a lâmpada solitária. André, e se eu estiver enganada? A respeito do quê? Fiz um gesto vago. Ele sentou-se na cama. Falou com esforço, dirigindo-se a si mesmo e sem nenhuma convicção. Parecia exausto. Tenho a impressão de que você se perde com pequeninas coisas. Fica se preocupando com objetivos que não podem ser objetivos, tão insignificantes. E assim vai se gastando, e quando aparece um alvo maior, não vê esse alvo nem se dá conta de que se dispersou com migalhas. O importante é não desanimar. Em meio da luta, é resistir. Apertou a cabeça entre as mãos. Devo confessar que às vezes também sou tentado da forma mais cruel. Multiplico as ciladas, mas não esmoreço. Está me ouvindo? Encarei-o. Que ciladas? Ele ainda falava em ciladas, de demônio, em ciladas. Tomei-lhe a mão ossuda, as unhas roídas cediam lugar à carne. Acariciei-o como se acaricia uma criança doente que quer fingir que sarou. Meu querido André, não se trata disso. É que eu não consigo mais acreditar. Em Deus? Não. Acreditar na gente. Em toda a gente. Não acredito mais em mim, nem nos outros. É horrível isso. Tudo vai ficando tão sem sentido, tão estúpido. É como se eu estivesse representando a farsa da moça que resolveu ser boazinha. Preferível entregar-se simplesmente como todos os outros, os da minha geração, acrescentei sorrindo sem saber por que sorria. A geração esgarçada. Não é essa a nossa? Mas você também não era feliz antes. Ou era? Você e todos do seu grupo estavam sempre no palco, Raíza. Vocês, os perdidos, somos os malditos. Debrucei-me na mesa, apanhei um lápis, comecei a desenhar. Distraidamente, numa folha que tinha um borrão de tinta. Como dizer-lhe que ele também representava, e tão mal. Decorava o papel e agarrava-se a ele sem talento, sem vocação. O que acontecia quando descobrisse que a solução era rasgá-lo? Fiz uma pinta perto da boca do homem que desenhara. Uma aristocrática de cabeleira postiça e capas, sem avesso nem direito, podia usá-la dos dois lados, era indiferente. Sabe, André, eu estou me lembrando agora daquele Virgílio, o herói do último livro da minha mãe. Que tipo? Tanto equilíbrio, tanta retidão. Quando a gente pensava que ele estava acabando, então virava fênix e renascia das próprias cinzas. Existe gente assim? André bateu com os punhos fechados nos joelhos. Levantou-se. Existe. Acredito no homem, Raíssa. E por acreditar no homem é que eu acredito na bondade, na coragem, no amor. Só espero não vacilar na hora do sacrifício, se for chamado ao sacrifício. Que sacrifício?
Ele sentou-se novamente e pousou nos joelhos as mãos enxangues. E sua mãe? Você se transfigura quando fala dela. Ele passou a mão pelo queixo, baixou o olhar fugidio. Tem que fazer a barba, Raíssa, e dar uma aula em seguida. Não será melhor conversarmos noutra hora? Amassei a folha na qual desenhara e transformei-a numa bola áspera. Deixei-a cair no cesto, debaixo da mesa. Era um cesto verde, com uma gravura antiga, onde 2 navios ancorados pareciam meio diluídos no nevoeiro da noite. Presente da minha mãe? Ele voltou a olhar para a direção que eu apontava. Presente dela. Sim, eu ganhei nesse Natal. E sorrindo desajeitado, é tão bonito que não tenho coragem de me servir dele. Acho que vou deixá-lo em cima da mesa. Passei as pontas dos dedos na boca. André, vamos jogar o jogo da verdade. Eu faço as perguntas, você responde e depois invertemos os papéis. Vamos. 2 dos meus alunos costumam jogar assim. Uma boa maneira de se vangloriarem dos próprios pecados. No fundo, Raíssa, eles se orgulham das suas misérias como Antístenes se orgulhava dos seus andrajos. Vejo o orgulho pelos rasgões da tua roupa, Platão lhe dizia. Tive um sorriso que ele retribuiu com inocência. Estava demorando a citação. Sinto às vezes uma falta brutal de cigarro. Você não tem nenhum por aqui? Perguntei abrindo a gaveta da mesa. E ao dar um retrato da minha mãe, fechei-a depressa. Remexi a bolsa. É duro cortar um vício de repente. Terei percebido que ouvi? Olhei-me no espelho do estojo de pó. Quando ele se pôs a falar, fechei o estojo. Não percebera. E era melhor que fosse assim. Relaxei os músculos. Agora ele contava a história do primeiro e último cigarro que fumara quando tinha 10 anos. Estava na escola, tinha terminado a aula, quando então se trancou na sala vazia e tirou um cigarro do maço que o professor esquecera na mesa. Mas o professor voltara inesperadamente e, apanhando-o em flagrante, sorriu do seu constrangimento e deu-lhe então um maço. Pode fumar à vontade, menino. Fica com ele. Desde esse dia não voltara a fumar. Limpei na saia as palmas úmidas das mãos. Só porque não era proibido, quis perguntar-lhe. Terei os sapatos. Vamos para o mar, André? Minha mãe me aconselhou o mar. Disse que estou num aquário, mas ela está no aquário também. Ela não. Sorri para mim mesma. Não, se o amava, estava condenada. Se não o amava, estava condenada ao castigo maior de viver sem amor. Não havia mesmo por onde escapar. Ajoelhei-me diante dele. André, não será tarde demais para qualquer coisa? Talvez seja melhor continuarmos exatamente como somos, nos aceitarmos com coragem. Mas isso não é coragem, Raíssa. É covardia. Somos assim tão ruins. Ele meneou a cabeça com energia, falava alto e, quando ria, esse era um riso demasiado forte para ser natural. Conseguiria um dia ouvi-lo falar baixinho? Ah, o medo dos gestos mansos, das palavras mansas. Está no Evangelho, não te maravilhes se eu te disser, é necessário nascer de novo. Tomei-lhe as mãos e vi no seu pulso uma cicatriz de bordas franzidas, como uma boca que se nega a falar. Se ao menos eu recebesse algum sinal. O orgulho, sempre o orgulho, exclamou ele, levantando-se abruptamente. Passou a mão no queixo. Raíssa, preciso fazer a barba. Espere um instante, volto já, acrescentou apanhando a toalha. Umedeceu com a língua os lábios secos. Vou tomar água. Quer um copo? Quero você, André. Mas ele já saía e não ouviu, ou fingia não ouvir. Fui até a mesa, abri a gaveta. O retrato era um flagrante que saíra numa entrevista. Inútil esperar um sorriso mais franco ou uma atitude menos formal. Uma escritora posando junto da sua estante, inatacável a reputação, até no detalhe das abotoaduras fechadas, as mangas da blusa na altura dos cotovelos. Mas o olhar tinha um certo mistério e a boca jovial. De cantos virados para cima, guardavam a ponta de malícia. Parecia desafiar-me. Descobriu? Encostei-me na janela. No terreno baldio passeava apenas um cachorro vadio, que parava de vez em quando para farejar o lixo. As nuvens se avolumavam, compactas. Logo mais o grupo estaria no Ramírez, ou no Galo Branco, que era mais silencioso.
Fernando preferia um bar discreto, numa tarde assim quente. Parecia-me ver o anjo com sua roupa leve e mãos alvíssimas, temperando com requinte seu suco de tomate. Ao lado, Fernando, com seu terno de tropical meio amarrotado, a barba crescida. Era preciso manter o tipo que lhe aumentava o encanto de homem que já superou o supérfluo, e sorri quando as mulheres se oferecem para escová-lo. Aceitava as mulheres, mas não a escova. E elas acabavam achando que o desleixo era gracioso nele. Mais desabrochada, mais desenvolta, a moça Josefina parecia à vontade com seus cabelos tosados, e que formavam agora uma cara pulsa negra. Não lembrava mais uma zelada. Fernando soubera escolher para ela um vestido simples, mas com caráter, e aconselhar uma maquiagem adequada para seu tipo. Só os olhos pintados, os poderosos olhos verdes. E então me aproximaria com a naturalidade de sempre, mas só a moça se iludiria com essa naturalidade. O anjo seria o primeiro a me ver. Faria elogios à minha elegância, à minha beleza, tão bajulador que eu não teria mais a menor dúvida de que fora realmente substituída. Não teria mais a menor dúvida. Raíssa, querida, você conhece minha noiva? Perguntaria Fernando, sem fazer qualquer movimento para encobrir a mão de Josefina presa entre as suas. Ela me examinaria com um olhar ávido, para voltar em seguida à expressão anterior, mistura de inexperiência e timidez. Falaria pouco, a sonsa, e fingiria insegurança, hipócrita. A insegurança que haveria de sentir mais tarde. Todas as amadas de Fernando eram inseguras. Todas. Menos aquela Germânia que sabia aí que ia morrer. E a insegurança da vida era muito mais forte do que a insegurança do amor. Para comover Fernando, a gata afetaria ainda um certo ciúme de mim. Mas eu estaria de bom humor, simpática, bem natural. Ou melhor, Fernando sabendo perfeitamente que eu representava, mas sendo generoso demais para impedir que eu prosseguisse. Chegará mesmo, talvez, a me sustentar na representação. Ele sentia sempre um prazer perverso em meio das situações difíceis. Os dentes dela deviam ser escuros. Eu tinha uma vaga ideia de que eram escuros. Perdia quando dava risada a freirinha, mas eu podia rir à vontade, um riso tão luminoso que em redor todos os outros iriam se sentindo opacos. Eu te amo, Fernando. Diga que me ama também. Ele se voltaria para mim, paciente e doce. De um certo modo, a gente continua amando pela vida fora a mulher que um dia se amou. De um certo modo, não é? Mas, Fernando, essa moça é horrenda. Conheci uma moça com essa cara vendendo agulhas na porta de uma igreja. Só faltava barba. Só faltava babar. Ele continuaria imperturbável, mas entre as sobrancelhas o ligeiro vinco sugerindo que eu não abusasse. Raíssa, seja razoável, amor. E o R arrastado. Amor. Podemos ir? Disse André entrando no quarto. Guardou os petrechos de barba na gaveta e apertou a toalha contra o queixo. Sempre me corto nesse lugar. Examinei-o como se visse pela primeira vez. Bebera água, mas continuava com a expressão sedenta. Aproximei-me. Um talhe profundo. Não superficial, mas sangra tanto. Vamos? Minha bolsa estava em cima da cama. Fixei-me no travesseiro baixo. Ali ele rolava a cabeça nas suas noites de insônia. Abria a janela. O calor. O vasto céu estrelado. Bebia água, mas a água era morna. Deitava-se novamente, de bruços, a fronte úmida de suor. E o sexo rijo. Você sofre de insônia, não sofre? Como é que sabe? Tive um sorriso ao inclinar-se sobre o travesseiro. Então senti vindo lá do fundo o perfume da minha mãe. Aposto que esse botão foi você que pregou, eu disse apontando um botão na fronha. Fora pregado às pressas, com linha amarela. Não foi você? Costuro quando é preciso, desculpou-se. Mas saem esses ponços. A verdade me varara da cabeça aos pés, como um raio, e me partira ao meio. Na metade viva, sentira um formigamento de formigas vermelhas, correndo na alegria carnívora da descoberta. A outra parte estava enegrecida, morta. Na escada, para me fazer passar na frente, ele tocou no meu ombro. Estremeci. Com aquela mesma mão,
a despia, ao fervor com que deviam se amar na despedida, um para entrar na solidão da velhice, o outro na solidão de Deus. Com que fervor! Vou lhe dar um presente, eu disse, tomando-o pelo braço, e vai ser um vidro de água de colônia. Qual a marca que você prefere? Nenhuma, Raíssa. Eu não uso perfume. Mas sua fronha estava perfumada. Ele voltou-se para mim, concentrando-se, sorriu em seguida inocente. Sua tia me deu um vidrinho de perfume daqueles que ela fabrica. Por curiosidade fui abrir e então tornou um pouco na cama. Fez uma pausa. Mas por que você está olhando assim? Baixei a cabeça. Assim como? É a minha expressão habitual, mas não era o perfume dela? Dilatei as narinas como se o tivesse ali na fronha. Um perfume seco que nada tinha a ver com as flores apodrecidas de tia Graciana. Impossível ter me enganado. Que bonita tarde, disse ele parando um instante, quando atingimos a rua, mas vem vindo uma tempestade. Forcejando passagem por entre as nuvens, o sol banhava o casario numa luz calma. Segurei no braço de André, que dessa vez não fez nenhum movimento para se esquivar. Fomos indo por uma ruela de casas modestas, iguais. Alguns meninos empinavam um papagaio roxo. Duas mulheres proseavam sentadas em cadeiras no meio da calçada. Uma mocinha de tranças debruçou-se numa janela. Vou te deixar aqui, disse ele, parando antes de atingirmos a esquina. Preciso ir da minha aula, estou atrasado. Seus olhos cheios de luz nunca estiveram tão dourados como naqueles instantes. Já sei, uma aula de latim. Rosa, rosae, rosae, mas... Ouça, André, por que você precisa ser assim, tão fiel à minha mãe? Ela não saberá, prometo. Adeus, Raíssa. Espere, não vai ainda. Adeus. Afastou-se rapidamente, os ombros curvos, as mãos nos bolsos, como se estivessem sendo perseguido. Importante é resistir. Devia estar pensando, e tive vontade de gritar. O importante é amar. As duas mulheres agora me observavam inexpressivamente, esparramadas nas suas cadeiras. A mocinha de trança desaparecera na janela. Os meninos recolhiam o papagaio de papel. Fui andando e olhando o céu encoberto por uma nuvem acinzentada. O sol jazia imóvel como uma medalha de ouro fosco. Outras nuvens já conspiravam próximas. Fechando o círculo em torno dele, a partida estava perdida. Andei até ficar exausta. Então tomei um táxi e fiquei ouvindo o chofer português ir contando as dificuldades dos seus 3 irmãos, que eram pescadores na Foz do Douro. O mais velho deles, o Manuel, Maria, tinha morrido no mar. Todos eles vivem deles. O Manuel, Maria, todos eles vivem no mar e morrem no mar. Rematou o moço resignadamente ao me dar o troco. Desejou-me felicidades. Apertei-lhe a mão. Vou fazer sua vontade, respondi, e ele sorriu. Quando entrei em casa, ainda pensava na história do pescador Manuel Maria, com seu barco, que se chamava Nossa Senhora da Ajuda. Quis contar a história de Dionísia, mas ela devia estar lidando com massas. Sentia aquele cheiro antigo de forno quente. E tia Graciana lidava com suas costuras. Minha mãe com seus enredos. Não podiam ser perturbadas. Fechei-me no quarto. O chão ainda guardava o calor do sol e era bom senti-lo nos pés, agora que ele desaparecera completamente no céu. Deitei-me no chão, morto, e recostei a cabeça no almofadão que também estava morto. Os hindus diziam que é preciso ficarmos completamente nus, ao menos durante 10 minutos por dia, e fechar os olhos e esperar que a alma também deixasse cair o último véu. Abri devagarinho um maço de cigarros. Aspirei-lhe o perfume. As verdades então se revelariam no desnudamento total. Despi-me. E então? Perguntei ao retângulo do céu que via enquadrado pela janela. Seria mesmo verdade? Ingênuo demais perguntar à tia se lhe ofereceram um frasco. Está claro que sim. Distribuía os vidrinhos de essência a toda a gente. Teria dado um a ele. E então? O céu parecia baixar. Intratável. Compacto. Pensei em Wagner e tamborilei no ventre o crepúsculo dos deuses. Richard Wagner.
Seria fabuloso amar um homem com um nome desses e que fosse parecido com o nome, desencadeado, os olhos terríveis como 2 furos negros, cabeleira que qualquer sopro levanta. Wagner. Eu limparia a poeira dos seus sapatos, uns sapatões enormes, com a poeira do mundo, e aceitaria submissa com todas suas traições um homem assim tão grandioso. Teria que amar com grandeza, seriam dúvidas de mulheres. Eu aceitaria ser a última de todas, tamanha servidão. Raíza. Precisa de um anel para oferecer à minha amada? E eu me transformaria num anel, um anel de rubi em formato de coração. Aqui estou, Richard. Raíssa, preciso de um navio para fugir com minha amada. E eu seria o navio fantasma no meio do mar. Richard, ou Ricardo, Ricardo, coração de leão, um coração leal, homem de uma só mulher, de uma só bandeira. A cruz no peito, o cavalo, a espada. O vosso amor, senhora, é uma honra para mim. O castelo, a flor guardada sob a cota de malha, rosai, rosai, rosarum. Como seria o rosto escondido no capacete? Não era um capacete. Era uma corola. Raíza, acorda. No ar, o perfume de rosas. Paizinho, é você. Acordei no meio da escuridão. Anoitecera e soprara agora um vento ardente. Senti o cheiro da tempestade aproximando-se, embuçada. Se o vento não gemesse, tanto podia até ouvir-lhe os passos. No escuro mesmo, calcei os sapatos, escolhi o mais leve dos vestidos e, enquanto fechava o zíper nas costas, pensava na prostitutazinha de vestido em cima da pele e ombros polvilhados de talco. Vesti o impermeável e olhei na janela. A tempestade parecia mais próxima. Era preciso chegar antes dela. Amarrei na cabeça um lenço e saí na ponta dos pés, embuçada também. Havia um tilintar de talheres na sala. Tia Graciana devia estar jantando, mas minha mãe devia estar no quarto. Havia luz por debaixo da sua porta. A sacola de couro escorregou do meu ombro e caiu no chão. Tive um estremecimento. Agora ela sabia que eu ia sair e sabia para onde eu estava indo. Na rua fugiam os transeuntes, fugiam os carros, então perdi toda a pressa. A primeira gota de chuva caiu certeira na minha boca. Pela primeira vez eu não fugia, embora todos fugissem ao redor. Quando consegui um carro, já tinha a cabeça completamente molhada. Afundei-me na almofada do banco, enquanto o céu derramava. Os relâmpagos doíam nos olhos. Lembrei-me do domingo da ressurreição. A gente ressuscita com qualquer tempo, menina. Pensei então em voltar para casa, mas o chofer, mal-humorado, imprimira tamanha velocidade ao carro que agora já estávamos na metade do caminho. Torci o lenço molhado e passei-o nas pernas. Lembrei-me de Marfa, que naquele instante devia estar trabalhando, quase no final da tradução de Dickens, quase no fim, o café dentro da garrafa. Eduardo aparecia mais tarde, meu noivo. Você faz o alarde, mas quem vai ao sanatório sou eu. Ela dissera, quem vai ao sanatório sou eu. Quem trabalha sou eu. Quem ama sou eu. E não meus ainda os pequenos gestos de generosidade. Lembrei-me do seu olhar estrábico. Vai sofrer muito, principalmente quando souber que é a filha quem resolveu corneá-la. É esse o número? Perguntou o chofer, arrefecendo bruscamente a marcha do carro. Lancei um olhar ao casarão que tinha qualquer coisa de heróico, assim despojado, enfrentando a chuva. Entrei como uma ladra. Uma mulher de impermeável preto, maleta na mão, descia a escada. Quando passou por mim, vi de perto sua cara enegrecida. Mostrou-me um sorriso esverdinhado. Devia ser a hóspede do primeiro quarto do corredor. Parteira diplomada. Alguém a nascer, ou não nascer nunca. Encostei-me ofegante na porta. André! A luz fraquejou, piscando indecisa. Um raio estourou próximo. A luz foi então diminuindo, até que a casa inteira mergulhada na escuridão. Torci a maçaneta. André! Supliquei, batendo com força. Eu sei que você está aí. A maçaneta girou contra o meu corpo. Uma lufada de vento desgrenhou-me e quando pude afastar os cabelos que me tapavam os olhos, André já estava na minha frente. Um relâmpago iluminou
e vi então que sua cara tinha a mesma lividez da tempestade. Avançou as mãos que pareciam de gesso e agarrou-me com tamanha violência que gemi de dor. Arrastou-me para dentro do quarto. Senti seu hálito escaldante. Mas que era aquilo? André, não, assim não quero, supliquei tentando desvencilhar. Assim não. Quando tombei de costas sob o peso do seu corpo, não pude ver sequer se foi ele ou se foi o vento que bateu a porta com estrondo.